Olá, dentista! Sou o Marvio Charles, sou dentista também. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Normalmente eu faço vídeos mais técnicos, falando mais da questão de gestão de clínicas e consultórios odontológicos, falando sobre a questão empresarial da odontologia, né? Como o dentista pode transformar o seu consultório odontológico em uma empresa que fature pelo menos 6 dígitos mensais, né? Mas como tem essa onda de conhecimento na internet e na parte de educação mesmo, eu resolvi trazer um pouco um assunto que é algo até que eu estou vivendo no momento, que acredito que possa ser interessante para fazer você pensar também um pouco em como você está lidando com essa sua busca pelo conhecimento. Tá? Atualmente, a gente está sendo bombardeado por informações, principalmente na internet. Tem sempre, né, o marketing do conteúdo, né, as pessoas disponibilizando conteúdos cada vez mais profundos, cada vez mais variados, o tempo inteiro, de graça para nós, tá vindo sem a gente nem perceber, sem a gente querer. Né? Aparece nas nossas mídias sociais, estão totalmente disponíveis no Google, no YouTube para nós, né? Diversas pessoas, antes anônimas, agora podendo colocar os seus conhecimentos para serem distribuídos assim para aquele que está buscando este conhecimento. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque democratizou a educação, democratizou o conhecimento, democratizou aquele conhecimento que antes era de uma certa pessoa que não tinha condições de falar para os outros, de espalhar esse conhecimento, e hoje chega muito rápido, muito fácil e muitas vezes até de graça para diversas pessoas em qualquer local do mundo. Mas isso traz um outro tipo de problema, né? Essa grande quantidade de informações acaba às vezes nos confundindo. Né? Quem que a gente vai ouvir? Muitas vezes, muitas pessoas estão falando aspectos antagônicos do mesmo assunto. Quem que a gente vai acreditar? Né? Quem que garante um melhor resultado? E outra, diante desse bombardeio de informações, por onde que a gente vai começar para obter resultado prático? Que, na verdade, o que a gente quer é um resultado prático. Né? A gente vai atrás desse conhecimento e uma coisa que a internet possibilitou é que a gente vá atrás exatamente do conhecimento específico que a gente quer. Antigamente, como a educação ela estava toda na mão só das instituições que promoviam essa educação, a gente não conseguia ir atrás exatamente daquele conhecimento que a gente precisava no momento. Né? Acabava fazendo algum curso de um assunto um pouco mais amplo, né? E que o que a gente queria estava ali dentro daquele curso, e muitas vezes boa parte do conteúdo dado no curso não era de grande proveito para nós. Hoje você consegue achar especificamente o que você quer. Tem curso de tudo, né? Tem curso, né, até vamos dizer, de confeitaria, de fazer uma gotinha de enfeite num bolo, só para aquela gotinha de enfeite no bolo, como eu vi esses dias. Né? Antigamente, se alguém quisesse aprender a fazer aquela gotinha de enfeite no bolo, tinha que fazer um curso lá no Senac, né, de confeiteiro e tal, e sabe-se lá se iam aprender a fazer isso. Tá? Então hoje realmente ficou muito específico esse tipo de coisa. Tá? Mas, como eu tinha comentado anteriormente, realmente ele acaba confundindo bastante a gente. Acaba confundindo pela quantidade de informações e muitas vezes informações antagônicas. Então eu queria conversar com
um pouco com você a respeito disso, porque além de eu estar aqui passando um conhecimento que eu tive, né, e de algo que eu sei fazer, que é gerir como uma empresa, uma clínica odontológica, eu também busco conhecimento na internet. Né? Eu também estou buscando, porque, por exemplo, a questão de marketing digital, de conseguir espalhar o seu conhecimento, distribuir o seu conhecimento para as pessoas na internet, é algo que eu estou aprendendo. É algo que eu não sei. Eu entendo de gestão de clínica e consultório odontológico. Eu entendo de transformar um consultório em uma empresa que fatue. Eu não entendo de distribuir conteúdo na internet. Então é algo que eu estou aprendendo. Então eu estou vendo que eu estou passando também por algumas dificuldades que você possa estar passando, e por isso que eu resolvi compartilhar com você. Tá? Uma coisa que eu tenho percebido muito nessa minha busca, e que você também pode ter percebido diante da busca que você faz através desse conhecimento, é que não existe fórmula mágica. Apesar de muitas pessoas venderem fórmulas mágicas, na ânsia de vender, na ânsia de querer chamar a atenção do seu prospecto, daquela pessoa que está atrás do conhecimento que ele tem para dar, ele acaba falando, expressando o seu conteúdo, tentando chamar a atenção, dando a entender que existisse uma fórmula mágica para conseguir um resultado rápido. Mas, na verdade, não é assim. Não é assim que funciona e definitivamente não existe fórmula mágica. Tudo dá trabalho. Tudo quanto é conhecimento novo que você aprende, que você entra em contato pela primeira vez, você tem que ver e rever várias vezes até aquilo realmente sedimentar no teu cérebro, ter um real entendimento na sua mente e depois praticar pouco a pouco. E a primeira vez que você praticar vai dar errado. Aí tem que voltar a praticar, corrigir os erros e voltar a praticar e dar errado de novo, aí volta, aí erra um pouco menos, aí volta. Então é algo assim que você tem que ter muita paciência, tá? Então quem vem de fórmula mágica já é um diferencial que eu tenho utilizado para não ouvir mais essa pessoa e não comprar mais essa pessoa. Porque é legal a gente comprar ou a gente ouvir aquela pessoa que dá a real. E a real é que não tem fórmula mágica. Né? Se existisse uma fórmula mágica, essa pessoa estaria utilizando a fórmula mágica e não falando de graça a fórmula mágica. O que existe diversos métodos para conseguir diversas coisas, e esse método ele precisa ser aprendido, depois treinado e depois praticado. Tá? É isso que eu tenho visto. E na minha área aqui, na área da odontologia empresarial, de você transformar um consultório em uma empresa, é a mesma coisa. Eu vejo que tem muitos colegas falando sobre esse assunto e até dentro desse assunto não tem fórmula mágica. Né? Você está lidando com um paciente, está lidando com um serviço, com uma empresa, e a coisa é devagar. Né? E principalmente o dentista que vem de uma formação técnica, ele está acostumado a ter um raciocínio mais técnico. Então, tudo essa questão de gestão, de empreendedorismo, de ser empresário, é algo novo para ele. Então, até ele se acostumar com aquilo e até ele aprender e começar a colocar em prática e obter resultados, vai um tempo e vai muita dedicação da pessoa, persistência e paciência. Tá? Uma coisa assim que eu tenho visto também, que eu também tenho usado como diferencial para selecionar quem que eu vou ouvir de determinados conteúdos que eu estou interessado, é buscar o especialista naquele assunto determinado. Certo? Por exemplo, eu estou falando sobre gestão de clínica e consultório odontológico, sobre odontologia empresarial. Qualquer outro assunto que fuja disso, eu não sou especialista da área. Eu entendo disso.
Entendo, é de gestão de clínica e consultório odontológico. Então, meus assuntos vão ficar todos sempre ao redor disso. Então, se eu me meter a falar sobre marketing digital, tráfego, eu não vou ter autoridade para falar sobre isso, porque não é minha área. Eu não tenho expertise nisso, eu não tenho nenhum case de sucesso nisso. Na odontologia eu tenho um case de sucesso. Eu tive clínica, eu tive algumas clínicas, elas deram certo, eu depois vendi as minhas clínicas por um preço muito maior do que eu acabei investindo inicialmente. Eu vivi lá, eu tive lá, eu trabalhei com dentistas, eu gerenciei equipe de dentistas, eu lidei com o paciente, eu vendi, eu negociei, eu lidei com problemas particulares de paciente, problemas particulares de equipe. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Dá para sentir até pela segurança que a gente fala. Agora, se eu vou falar sobre tráfego de internet, eu vejo alguns cursos de outras áreas, assim, que não tem a ver com marketing digital, que estão tentando ensinar um profissional de uma outra área a realizar uma outra atividade qualquer, aprimorar sua atividade, se metendo a falar sobre tráfego, sobre marketing digital, sobre postagens. Esse é um ponto que eu já tomo como negativo, para não ouvir mais essa pessoa. Se eu tiver afim de ir atrás de tráfego, de saber sobre tráfego, eu vou naquele cara que é especialista em tráfego, aquele cara que só trabalha com tráfego. Se eu quiser saber sobre marketing digital, eu não vou atrás de um dentista que fez marketing digital para a sua clínica, eu vou atrás de um cara que sabe de marketing digital, que só faz marketing digital. Entende? Essa é a rotina dele. É isso que ele sabe fazer. É isso que ele melhor sabe fazer. Agora, se eu quiser saber sobre como empreender na odontologia, como fazer um consultório virar uma empresa e faturar, aí eu vou ouvir um dentista que fez isso acontecer. Tá? Vou dar um exemplo prático que eu tô vivendo agora. Eu tô nessa parte de marketing digital, estou aprendendo a distribuir conteúdo, comprei alguns cursos para poder aprender sobre isso. Tenho ouvido algumas pessoas diariamente e hoje meu foco hoje, eu estou na fase de aprender sobre tráfego, por isso que eu falei sobre tráfego. Então eu estou vendo diversas pessoas voltadas para tráfego, que só trabalham com tráfego. E não tenho ouvido pessoas de outras áreas que usam tráfego nas suas áreas e tentam ensinar sobre isso. E o cara tem que ter resultado. Tem que fazer acontecer. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que eu tenho ouvido para selecionar. Uma outra coisa que eu vejo é que, como tem uma grande quantidade de informações vindas para nós e que a gente quer consumir, a gente fica confuso em qual consumir. A gente sabe qual é o assunto, por exemplo, você que está me ouvindo está interessado em saber sobre gestão de clínica e consultório odontológico, em saber sobre odontologia empresarial. Só que tem um monte de gente falando sobre isso e falando assuntos variados. E eles falam assuntos variados mesmo, colocam isso à disposição na internet de uma forma desorganizada, porque depois o que é vendido como curso é a organização desses assuntos. É o assunto todo organizado. Certo? Então, inicialmente, eu acho importante você mesmo se organizar. Você mesmo ver os tópicos e organizar o seu consumo de informações. Tá? No exemplo aqui da odontologia, se você está com dificuldade dentro do seu consultório odontológico na questão financeira, não ouça mais nada. Consuma primeiro, organize a sua educação através da internet para ouvir quem está falando sobre financeiro de clínica e consultório odontológico. E aí consome aqueles assuntos sobre isso. Um de cada vez. Você pode ter dúvidas em relação à sua clínica e consultório odontológico sobre financeiro, sobre o marketing, sobre a logística interna, sobre pessoas, sobre treinamento de equipe, pode ter todas essas dúvidas, mas tentar
ouvir todos ao mesmo tempo vai ficar muito confuso. Escolhe uma e ouve sobre aquela. À medida que você ouve repetidamente sobre aquela, e aí ouve várias pessoas, pode ouvir várias pessoas. À medida que você ouve repetidamente, aquele assunto vai começando a ficar agradável ao seu cérebro. O seu cérebro vai começando a entender ele melhor, mais facilmente. Aquilo que antes ele fazia, a sua mente fazia um esforço muito grande para poder compreender, à medida que você ouve repetidas vezes, ela vai fazendo um esforço cada vez menor. E aí a coisa vai começando a fazer sentido. No momento que vai começando a fazer sentido, você já pode fazer algumas anotações do que você precisa aprender, do que você gostaria de aprender mais, do que você gostaria de consumir de forma mais organizada, mais pontual. Eu entendo assim, pelo aprendizado que eu estou tendo na internet hoje em relação a marketing digital, que quanto mais a gente sabe o que a gente precisa saber, mais fácil é de entender e alcançar o resultado. E o conteúdo gratuito que a grande parte das pessoas estão disponibilizando na internet, ele possibilita isso. Ele possibilita que você consiga ver a quantidade de conteúdo, classificá-lo na sua mente e identificar exatamente aquilo que você está precisando no momento. E aí você começa a ficar apto a começar a escolher um curso para você comprar. Porque tem muita gente oferecendo diversos tipos de cursos. E como é que você vai selecionar? Só por conta dos depoimentos? Todo mundo consegue depoimento. Essa é a verdade. Todo mundo tem alguém para dar um depoimento e tal. Então, só o depoimento ele não acredito que seja suficiente. E tem também outra coisa, né? Muitas vezes você se identifica com a forma como aquela pessoa te passa o conteúdo. A forma como ela passa te causa um entendimento melhor. Isso é muito pessoal. Tá? E esse é um segundo aspecto para você tomar uma decisão em relação a qual dos cursos você vai comprar. Qual das pessoas que você vai ouvir. Às vezes, né, para quem é organizado, de repente nem precisa comprar curso, vai ouvindo todas as informações gratuitas e organizando que chega lá. Então, essa empatia, ela é um diferencial. Tem gente que a gente ouve melhor, tem gente que a gente ouve pior, tem gente que a gente se identifica com a linha de raciocínio. Né? Você pode estar me ouvindo aqui e estar entendendo a minha linha de raciocínio, está entendendo aonde que eu quero chegar, está me acompanhando. Aí fica fácil, aí fica uma conversa mais fluida. Então, se você está tendo isso comigo e não tem com outra pessoa, é de mim que você tem que ouvir. Não que a outra pessoa seja melhor ou pior do que eu. Não, é simplesmente que combinou. Se combinou, se você sentiu que alguém combinou, você ouve. A internet te dá a possibilidade de você escolher o seu professor. Isso é uma grande liberdade. Quando você vai em algum outro curso, você não escolhe o professor, é o professor que te colocam ali. A internet te dá essa possibilidade. Você pode escolher qual é o professor que você quer. Tá? Bom, outra coisa que eu tenho percebido assim, é que uma vez que eu identifico as minhas necessidades de consumo de informação, né? Voltando aqui para a odontologia, você está com necessidade na área financeira, vamos dizer que sendo mais específico, você tem necessidade de aprender a montar um preço, de aprender a gerenciar financeiramente uma clínica, aprender a fazer os investimentos certos. Aí tem necessidade de como organizar o marketing da sua clínica, como identificar quem é o seu cliente, o seu público-alvo, onde anunciar para ele, como organizar aquele atendimento depois que você já atraiu o paciente e ele chegou na sua clínica, como ter um padrão de atendimento, ou seja, uma série de coisas que você pode ter dúvida, e de posse disso você pode começar a procurar um curso ou alguém que fale mais sobre essas dúvidas. Porque as diferentes pessoas elas abordam áreas diferentes. Por exemplo, na parte da odontologia, tem muitos que abordam focos diferentes da gestão odontológica. Né? Tem uns que abordam mais pela questão do marketing, outros abordam mais pela questão do atendimento mesmo, outros abordam a questão empresarial,
outros abordam mais a questão de mídias sociais. Então tem diversos focos. Então, uma vez que você consumiu esses conteúdos gratuitos e identificou o que você quer, está precisando no momento, fica mais claro qual seria a pessoa que está falando aquilo que se adequa mais ao que você está precisando saber no momento. Sabe? Acho isso de extrema clareza. Para a gente não ser pego assim de uma forma impulsiva consumindo o produto. O consumo impulsivo ele pode acontecer na internet também, nessa questão de infoproduto. Pode estar passando alguém na sua timeline que falou aquela frase que você queria ouvir. De repente até uma frase de uma fórmula mágica. E aí você é pego, você se empolga com aquilo e já compra o curso do cara. E depois quando vai fazer o curso, você decepciona, não era bem aquilo que você estava procurando, que você queria. Já aconteceu comigo. Eu tentando aqui aprender sobre marketing digital, e entendo que marketing digital é algo muito grande, enorme, muito abrangente, sabe? Tem várias nuances, é uma coisa pesada, é um conhecimento muito profundo, tá? E passou pessoas falando fórmulas mágicas, eu entrei, comprei e vi que era mentira. A gente vai, não mentira, né? Mas eu vi que não era tão simples quanto parecia. A verdade é que, né, como voltando à questão do fórmula mágica, é que não existe. Você, depois que conseguiu identificar as suas necessidades de conhecimento e conseguiu achar alguém que fale de acordo com as necessidades que você está tendo no momento, né, e já consumiu parte desse conteúdo, aí você pode estar pronto para comprar um curso dessa pessoa. Aí você pode comprar e ouvir ela, porque já está acostumado a ouvir. Já ouviu muito conteúdo gratuito dela, já se acostumou com o jeito dela de explicar, já se identificou com a linha de raciocínio dessa pessoa. Então na hora o curso ele vai ser só uma continuação de um processo que você já iniciou. Só que o curso que você vai comprar ele vai estar com todo o conteúdo já organizado, e numa sequência lógica, num passo a passo. E isso vai te economizar tempo. Porque se você for tentar fazer engenharia reversa com os conteúdos gratuitos, você pode até conseguir, mas vai te tomar muito tempo, muito esforço. Porque a coisa é confusa mesmo, a coisa é colocada de uma forma confusa justamente porque as pessoas estão vendendo o curso que é a organização. É assim que funciona o negócio, é assim. Depois que eu fui entender como é que funciona isso. Tá? E não tem nada demais com isso. É uma forma, acredito, muito íntegra de fazer marketing digital. Você é como se fosse uma amostra grátis, né? Que não tem no supermercado as amostras grátis. O conteúdo gratuito é a amostra grátis. Você está ali, você sabe sobre um determinado assunto, vai falando, a pessoa vai falando de graça sobre aquele assunto, a pessoa gostou, a pessoa se identificou com você, com a sua linha de raciocínio, com aquela amostra grátis que ela teve, aí é justo que ela compre o conteúdo, ela experimentou antes. Ela pode comprar o curso porque ela experimentou antes. Tá? Bom, depois que você comprou o curso, e eu posso falar isso porque eu comprei um cursos, né? Vai passar por uma fase de motivação. Você vai ver o curso, vai falar, nossa, tô aprendendo um monte de coisa, agora eu vou botar isso para quebrar, vou botar em prática e tal. Só que eu acho assim muito importante ter a consciência de que se é um novo conhecimento, você é faixa branca nesse novo conhecimento. E nenhum faixa branca sai fazendo a coisa acontecer de imediato. Tá? O novo conhecimento vai abrir a sua mente, vai te motivar para você colocar isso em prática. Mas só a prática com a tentativa e erro vai fazer você realmente aprender e obter resultados a longo prazo.
Essa é que é a verdade. Tá? Por isso que você vai ter que ter muita determinação e muita paciência para poder obter algum resultado prático de qualquer curso que você compre. Não só na parte de odontologia, se tiver querendo comprar um curso, não sei, qualquer aí, sei lá, um curso como turbinar um carro. Não vai aprender o curso e já sair turbinando o carro no dia seguinte. Não é assim que funciona. Vai fazer, vai aprender, vai se motivar, vai tentar fazer de novo. Vai dar errado, aí vai corrigir, vai tentar fazer de novo, até chegar naquele carro turbinado ideal que você queria. Tá? Isso pode parecer óbvio, mas na prática, no dia a dia, isso cansa. Cansa a mente, porque a gente vem muito motivado quando adquire um curso, quando está precisando de um conhecimento. Muito motivado. E eu confesso aqui para vocês, eu passei por um período de desmotivação dentro da parte de marketing digital. Depois é que eu fui entender que a coisa é mesmo assim. Hoje, neste dia, neste momento, hoje é dia 2 de outubro de 2019. Essa é a data em que eu gravo esse vídeo. Hoje, nesse momento, eu tenho poucos visualizadores. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho conhecimento para passar para os visualizadores que eu quero atingir. Se o visualizador que eu quero atingir ouve meu vídeo sobre o mercado odontológico, sobre gestão de clínicas e consultórios odontológicos, sobre transformar um consultório em uma empresa que fature, ele vai ter uma transformação na sua vida. Ele vai ver o negócio diferente. Por quê? Porque eu tenho um case. Eu tenho case de sucesso. Eu fiz acontecer. Eu tive clínica, eu tive consultório, já tive clínicas odontológicas. Tiveram sucesso as clínicas, já clínicas com equipe de dentistas. Vendi muito bem meu negócio. E podem perguntar, por que vendeu se estava funcionando? Por que vendeu? Porque a gente quer mudar de fase de vida. A vida é feita de ciclos. O meu ciclo empresarial, dentro da odontologia, ele foi evoluindo e chegou no seu fim. No momento que surgiu um bom negócio para mim, eu vendi e troquei. Por quê? Porque dentro do meu perfil, eu não sou apegado. Eu sempre olhei minha clínica como um ativo que eu tinha. Eu não olhava ela como clínica, minha clínica, eu vou ficar com ela para sempre. É um ativo. No momento que eu tenho um ativo que estão pagando 5 vezes mais do que eu investi, que foi o negócio que eu fiz, eu vou vender e já começo a me interessar por outras coisas. E hoje o meu desafio está na questão de palestrar, de ensinar. Já dou aula em cursos de pós-graduação, como eu falei no início do vídeo. Tá? Já tenho alunos reais, alunos que estão obtendo seus resultados. Dou aula presencialmente. Sou de Florianópolis, dou aula em Florianópolis, dou aula em Criciúma e dou aula em Camboriú. Estou com algumas turmas. Presencialmente. E me interessei no online. Por que eu me interessei no online? Porque, para mim, eu tenho uma turma, eu tenho que me deslocar até minha turma, na data escolhida, e eu falo para um pequeno grupo. E eu falo para aquele pequeno grupo durante um determinado período de tempo. Depois, quando eu quero falar com outro grupo, eu tenho que me deslocar para uma outra cidade, falar com aquele outro grupo. No online, não. No online eu posso falar com qualquer pessoa do Brasil uma vez só. No presencial eu falo com um grupo e eu tenho que atingir um grupo de cada vez. No online não. Tenho a possibilidade de falar uma vez para o Brasil inteiro, para um grupo enorme. Olha, se isso não é sedutor. É lógico que é sedutor. E esse é o atual desafio da minha vida. E nesse desafio eu estou caminhando e aprendendo. E eu posso dizer para vocês, é difícil. Apesar da gente ter um conteúdo de valor, eu tenho um conteúdo de valor para falar. Eu tenho algo de valor para falar para os dentistas. Para mudar a vida do dentista. Para ele sair dessa mesmice que é essa rotina odontológica, ficar atendendo
um paciente atrás do outro e ele vindo reclamando de preço e leiloando o preço porque o outro fez mais barato e tal, dele sair dessa rotina e transformar o negócio dele numa empresa. E porque, entenda a minha promessa, a minha promessa, né, é sempre como transformar um consultório odontológico em uma empresa que fature 6 dígitos mensais. A minha promessa não é mentirosa. Ela pode chamar a atenção, nossa, 6 dígitos mensais, para o mundo da odontologia. No mundo empresarial, um monte de empresa fatura 6 dígitos mensais. Um monte de empresa. Fazendo o básico que toda empresa tem que fazer. Por isso que a minha promessa ela é real, minha promessa ela é verdadeira e possível de acontecer. Como transformar um consultório odontológico em uma empresa, a partir do momento que aquele consultório se transforma numa empresa, ele fica bem mais apto a faturar 6 dígitos mensais. Por quê? Porque tem um monte de empresa que fatura 6 dígitos mensais, se comportando como empresa. É isso? É simples? Agora, é fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque o dentista não está acostumado a ser empresário. Todo esse mundo empresarial é diferente para o dentista. Ele não está acostumado a vender, ele não está acostumado a negociar, ele não está acostumado a liderar a equipe, ele não está acostumado com números, ele não está acostumado a observar o cliente dele, a ver o que o cliente quer, a entregar o que o cliente quer. Eu vejo muito dentista reclamando. Muito dentista. E aqui vai outro assunto que eu queria falar com vocês. Eu sei que a situação da odontologia ela está muito difícil, porque a concorrência está enorme, né? Não para de sair faculdade uma atrás da outra, um monte de dentista, o mercado é inundado com um monte de dentistas a cada 6 meses, né? E todos aqueles dentistas estão lá disputando, estão lá apertando o mercado, disputando mais espaço ainda com você. E barateando o preço, aí não cobra mais consulta, aí depois aí diminui a manutenção do aparelho, aí daqui a pouco já não cobram mais nem a pasta a documentação ortodôntica, já estão dando de graça e por aí vai. Mas o que é todo esse movimento? É a grande quantidade de amadores de mercado, que o dentista é um amador de mercado, lidando com a concorrência. O que eles fizeram? Começaram, né, consulta de graça, documentação de graça, e aí virou essa bagunça. E aliado a isso, ainda agora vieram empresas profissionais, as franquias. As franquias que sabem como jogar o jogo, sabem como fazer o jogo do negócio. E estão fazendo muito bem e nadando de braçada, porque é fácil para eles, os concorrentes deles, os dentistas, são amadores. Então eles já são bons, né? Em termos empresariais são muito bons, são muito competentes, então fica muito fácil, é que nem tirar doce de criança para eles. Então, o que eu vejo assim, o dentista reclamar, né? Você que é dentista já deve ter ouvido muitas vezes, principalmente os dentistas mais antigos falando, a odontologia acabou, comercializou, não sei o que lá. Isso é uma grande bobagem. A concorrência, ela é algo que já existia há muito tempo em diversos mercados. Ela chegou agora para nós. O dentista nos anos 80 e 90, ele estava no paraíso. Ele tinha um conhecimento, ele podia ser clínico geral. Né? Ele abria o seu consultório e já tinha gente chegando. E ele já ia atendendo e cobrava o quanto ele queria. Porque o mercado estava sem concorrência. Aí, à medida que as pessoas foram vendo o sucesso do dentista, foram migrando para essa profissão. E aí a coisa começou a encher até chegar no ponto que está agora. E por que encheu? Porque a odontologia é um baita do mercado. Pensa bem, todo mundo precisa de dentista. Todo mundo mesmo. Desde um trabalhador operário até o Donald Trump, lá nos Estados Unidos. Todos eles têm dente. E se não tem, precisa colocar implante. Então atinge todos os seres humanos.
Qual outro negócio atinge todos os seres humanos? Qual outro ramo de mercado atinge todos os seres humanos? É por isso que atraiu tanta gente. É por isso que atraiu as franquias. É por isso que atraíram os cursos que hoje se comportam também como clínicas, né? Tendo uma concorrência bem desigual com os demais concorrentes, né? Porque o curso ele cobra do paciente levemente mais caro do que a média de mercado e ele recebe do aluno que está fazendo trabalho no dentista. Então ele está recebendo nas duas pontas. Ele recebe do dentista e recebe do paciente. Uma clínica normal, ele recebe do paciente e tem que pagar o dentista. Nunca vai vencer um negócio desse. Né? Fica mais difícil. Mas, se o dentista olhar a sua empresa, o seu consultório como empresa, ele consegue se diferenciar, ele consegue apresentar isso diferente para o seu paciente. Ah, lá é curso. Vai falar para o seu paciente, não, lá é curso. As pessoas estão testando. Aqui não é curso, aqui tu está tendo um outro tipo de tratamento. Está sendo tratado com um profissional que já sabe o que está fazendo. Te dá um atendimento exclusivo. Você quer segurança no seu tratamento? Você não quer ser testado? Você vem aqui, e isso tem um preço. É por isso que lá é mais barato. Sua forma de argumentar. Percebe? É isso que o dentista não desenvolveu. E eu vejo que tem muitos reclamando e não se atualizando. Pensem bem, a concorrência é algo assim nova para o dentista. E como para o mercado odontológico, e como ele não está acostumado com a concorrência, surgiu toda essa confusão no mercado. Mas eu vejo que o dentista está relutando em fazer o que tem que ser feito para poder lidar com essa concorrência. E o que ele tem que se fazer? Ele tem que se atualizar, ele tem que virar empresário. Não dá mais para ele continuar só investindo na questão técnica e sendo técnico e ficando cada vez melhor tecnicamente na especialidade que ele escolheu. O mercado não vai entender isso, não é isso que o mercado está querendo. É lógico que ele precisa ser. Ele tem que ser também técnico. Porque ser muito bom já é uma premissa básica. Antigamente bastava ser clínico geral. Depois vieram as especialidades, aí o dentista começou a ser especialista em uma determinada área. Agora ele tem que ser muito bom na especialidade dele. Melhor ainda. E tem que ser empresário. Se não for empresário, não adianta nada. É mais um quesito. É mais uma coisa. Ele tem que ser muito bom tecnicamente e tem que ser empresário. E hoje ele pode também ser só empresário. Ele pode utilizar daqueles que estão dispostos a não ser empresários, a ser só tecnicamente, e fazer uma parceria onde ele atua com o mercado, ele trabalha com o mercado, entende o mercado e posiciona a clínica dele, o negócio dele para comunicar com o mercado, e o dentista técnico trabalha, só se concentra em ficar bom no trabalho dele, como qualquer empresa faz. Como é que é no ramo de tecnologia? Né? O profissional ali do TI, ele tem que entender de mercado também, não adianta ele entender só de computação, de programação. E aí como é que faz? Aqueles que têm mais o tino para ser empresário, tornaram-se empresário, lidam com o mercado e contratam ou fazem parceria ou fazem sociedade com programadores que só querem programar, que não estão nem aí para o mercado. Só que o que acontece? Normalmente, o que resolve ser empresário ganha mais. Aí não tem jeito. Porque ele domina o mercado está na mão dele. E é aí que eu tento abrir os olhos de você, dentista, para esse lado. Para o lado de ser empresário. Para o lado que está abrindo agora o mercado. Eu vou voltar de novo nesse assunto da concorrência. A concorrência é algo novo para o dentista. Por isso que ele está tão frustrado, por isso que ele está se atrapalhando. Pense no ramo de padaria. Nossa, quanto tempo que tem padaria? Como é que é a concorrência de padaria há tantos anos que tem uma padaria do lado da outra? Como é que... A coisa mais básica que tem, né? Fazer pão. Como é que eles estão sobrevivendo até hoje?
Não viu como é que as padarias se transformaram? Como é que aquilo que antes era só uma padaria, hoje, né, virou um centro gourmet e tal, tem vários tipos de padaria. O negócio evoluiu, a concorrência evoluiu e as pessoas que têm padaria não pararam de ganhar dinheiro. Inclusive podem estar até ganhando mais do que ganhavam antes, porque evoluiu no mercado. A mesma coisa tem que acontecer na odontologia. A odontologia ela está precisando agora voltar o olhar para o mercado. Existem dentistas que se identificam mais com a questão técnica, e existem dentistas que não se identificam tanto. Esses que estão perdidos, pode olhar para o mercado. Aproveita esse conhecimento que tem de odontologia e usa no mercado, que já vai sair como um diferencial. E aí começa a desenvolver o mercado. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui do que é transformar o mercado. Tem uma clínica que eu conheci lá em Nova York. É uma clínica de odontopediatria. Eu vou colocar aqui o site para que você possa ver. Como eu estava falando para você, olha só o que é diferenciação em odontologia. Olha só o que fizeram esse pessoal aqui de Nova York com essa clínica pediátrica. O site é esse aqui, ó, resmiles.com. Tá aqui. Se alguém quiser ver depois. Olha só, esse aqui é o site, tá? Então, tu entra no site aqui, já vem um chat aqui para você conversar, né? Mas olha só, essa aqui é a sala de espera. Tá? Olha só, essa sala de espera aqui, você chega, já tem um homem de ferro aqui no meio da sala de espera, né? Tem um brinquedinho aqui para pegar ursinho e tal, tem videogame, tem uma sessão de cinema aqui, só toda decorada com a questão de cinema, com os personagens de cinema para criança. Ou seja, isso aqui não é uma clínica pediátrica, isso aqui é um parque de diversão e para meninos. Eles não tiveram medo de nichar, eles nicharam para meninos ainda. Que isso aqui fosse para menina também, era para ter a Ladybug aqui, ou sei lá, Frozen, esses personagens aí mais para crianças, meninas. Mas não, tem um Homem de Ferro aqui. Eles não ficaram com medo de subnichar tanto que deu tão certo que todos os meninos enchem o saco da mãe para ir nessa clínica. Tá? Vamos dar uma volta aqui nela, nesse About Us aqui, vamos no Office Tour. Olha aqui. Olha só. Aqui é a recepção, como eu tinha dito. Olha só, parece realmente uma bilheteria de cinema. O corredor aqui que vão para os consultórios. Olha só aqui a sessão de cinema. Tem uma pipocão aqui. Essa criança fica louca quando vê um negócio desse. Olha o Homem de Ferro lá. Perfeito, né? Olha lá. A sessão de cinema lá, tudo escurinho lá dentro. Com os filmes em cartazes. O Homem-Aranha ali que saindo da parede. É tudo muito bem feito. Os videogames. Aqui as atendentes aqui todas personalizadas. As sessões de cinema, o que vem antes, o que está em cartaz, o que vem em breve. Olha só. Existe um negócio desse aqui no Brasil? O mercado está desenvolvido dessa forma? Não, olha só a criançada ali, como é que fica. Jurassic Park. Olha lá o consultório, como é que é lá dentro. Já passa desenho o tempo inteiro ali para a criança. Tá? Então a criança vem aqui, ela nem sente que está indo no dentista, ela está indo se divertir. E aí nas horas vagas faz alguma coisa de odontologia. Então ele tornou o atendimento divertido, né? Pensou sobre odontologia, fez a odontologia ficar diferente do tradicional. É isso que está precisando ser feito. Olha lá o consultório como é que é. Os filmes em cartazes dentro do próprio consultório. Olha só, cada unidade produtiva dessa aqui está produzindo. Ó, num espaço desse aqui, eles estão produzindo por hora aqui, ó. Vamos dizer que esteja fazendo por hora aqui $300 aqui, ó. 300 mais 300 mais 300, $900 por hora, né? Quando tá cheio, né?
Olha lá. Tudo personalizado. Ou seja, aqui está o site aí para vocês entrarem e poder viajar aqui um pouco nessas ideias, tá? Mas o recado que eu queria passar é esse, né? Pensar odontologia empresarialmente, né? Pensar em diversas possibilidades que a gente pode dentro do mercado odontológico para se diferenciar, né? E poder fazer uma coisa diferente e largar na frente dos concorrentes e desenvolver esse mercado. Isso aqui é desenvolver o mercado. Um outro exemplo de nicho, de como que a odontologia pode evoluir em termos de mercado. Essa eu nunca vi, um exemplo desse, mas foi uma ideia que eu tive. Uma clínica voltada só para salvar dentes. A gente tem muitas clínicas de implantes, mas nunca vi ninguém abordar a questão de salvar o dente. E isso tem um valor enorme para o paciente. Né? Uma clínica que fosse especializada, as pessoas são conhecidas, ela é conhecida por fazer todos os esforços para salvar o dente. Então é algo onde a periodontia seria muito bem desenvolvida, e periodontia é algo difícil de vender. Né? Eu já tive clínica, eu vi como é difícil de vender, porque é um tratamento muito sofrido, né? O paciente sente dor, é desagradável, é algo desagradável, ele não vê o resultado na hora. Tá? Mas se for trazido com esse aspecto, pode vir a ter valor. Principalmente porque a periodontia, salvar dentes, depende de disciplina do paciente, de disciplina de higienização, de disciplina de frequência. E uma clínica que tenha a sua filosofia voltada para a questão do tratamento periodontal e para a questão de disciplinar o paciente, de ajudar ele realmente a ter uma educação para se disciplinar, para comparecer nas consultas, para fazer a sua higienização, para ser acompanhado, para ser cobrado por isso. Né? Ela pode ter profissionais de endo, de pério, né? De toda fortalecida em todas as áreas utilizadas para manter um dente na boca. Tá? É um nicho de mercado, é algo que a gente vê pouco, a gente vê muito do mesmo. Essa é a verdade, a gente vê muito do mesmo. Porque quando alguém tem uma ideia de nichar alguma coisa, como a gente está vendo agora a quantidade de clínicas de implantes que tem, vai todo mundo copiando. Só que é porque o mercado está pouco desenvolvido. Se botar a cabeça para pensar, se o dentista lançar um olhar inteligente para o mercado, ele consegue também. E ele vai ter um poder muito maior na mão porque ele conhece o paciente, ele conhece a odontologia, ele sabe do que a odontologia é capaz. Aqui, como nesse exemplo que eu dei aqui de uma clínica que fosse voltada em manter os dentes na boca, em salvar os dentes. Alguém que não for dentista tem condições de ter uma ideia como essa? Não, não tem. Só um dentista sabe que existe situações que se salvam o dente, que não salva, que às vezes você mutila o paciente para colocar implante e que o paciente faria questão de ficar com o dente em boca, que existem terapias e tratamentos que dependem da disciplina do paciente, e a partir dali você desenvolver terapias e expor isso, aí usa o marketing para expor isso da forma mais... da forma que o paciente entenda da melhor forma possível o benefício que isso vai trazer para ele, e seduzir o paciente para esse lado de manter a saúde, de manter o seu dente na boca. Eu conversei já com muitos pacientes lutam para manter o dente na boca, querem manter o seu dente na boca. Não querem ir por implante. O implante é fácil para o dentista, porque o dentista vai lá e resolve o problema dele e ganha o dinheiro dele. Né? Tem mais previsibilidade. Manter um dente na boca dá muito trabalho. E tu não ganha tanto por isso. Agora, se colocar um valor nisso, dá para ganhar por isso. Dessa forma. Percebe? Bom, então é mais ou menos esse o bate-papo que eu queria ter. Tá? Dividir um pouco algo que eu estou vivendo no momento com algo que, se você está me ouvindo, é porque você está indo atrás de conhecimento. Tá? Necessidade de conhecimento na questão de mercado odontológico, odontologia empresarial e gestão de clínicas e consultórios odontológicos. Então, deve também estar tão perdido quanto eu em relação à quantidade de informações que tem.
Então eu queria só dividir isso com você, passar um pouco a minha visão e a minha experiência em relação a isso. E também dar uma chacoalhada em relação ao mercado, a como o dentista pode lançar um olhar inteligente no mercado e começar a tomar esse mercado que é nosso. Não são dos empresários que são fora da odontologia, é nosso. Nós temos o conhecimento na mão para poder fazer a diferença. Eu consegui ir lá e fazer acontecer. Estou dando aula disso agora, presencialmente, e quero passar esse conteúdo aí para vocês pela internet, digitalmente também. Tá ok? Bom, no mais, desejo uma agenda cheia de paciente para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.